Ufa, notícia que traz alívio para a causa Bruno Henrique. Vamos falar sobre isso. O Flamengo define venda de Wesley. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E ó, Flamengo encerra os preparativos para encarar a equipe do Vasco amanhã no estádio do Maracanã, às 6h30 da tarde, meus amigos. Pois é, o elenco do Mengão se apresentou ao CT do Urubu hoje, às 9 horas da manhã, iniciou as atividades no CT Jorge Elal por volta das 9h30 da manhã, beleza? Felipe Luiz deve ter apenas Alexandro como desfalque e também Matias Vinha. Alexandro e Matias Vinha como desfalques para esse clássico diante da equipe do Vasco no estádio do Maracanã. O Alexandro tem um edema no adutor da coxa, né, no posterior de coxa, aliás. Então ele não vai para esse jogo por uma questão de precaução, até porque o Flamengo tem uma decisão, uma verdadeira e legítima decisão contra a LDU lá no estádio Rodrigo Paz, Casablanca, estádio da LDU a mais de 3.850 metros de altitude. Uma logística que é mais tranquila que a da Venezuela, mas de certa forma uma viagem bem longa também. São cerca de 6 horas, 6 horas e 20 de voo, né? Um voo fretado, tudo bem, Rio de Janeiro, Quito, mas desgastante. Então, por conta disso, o Flamengo vai poupar o Alexandro, beleza? E o Matias Vinha segue se recuperando da lesão que ele teve aí no ano passado, ligamento cruzado anterior, trauma na tíbia, enfim, uma série de lesões teve o Matias Vinha. Para esse confronto diante da equipe do Vasco, foram vendidos 25 mil ingressos no estádio do Maracanã, uma média baixíssima, ainda mais quando a gente fala de clássico. É evidente, é Páscoa, as famílias estão se confraternizando. Aliás, Sexta-feira Santa hoje, uma Sexta-feira Santa maravilhosa aí para todo mundo. Mas aí já não é culpa do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo tá vacilando também, tá botando preço muito salgado, mas o mando é do Vasco. E o Vasco botou um preço assim, absurdo também do ingresso. Tá essa coisa agora no futebol brasileiro. É lá no Maranhão, o pessoal querendo cobrar um ticket médio de 200 conto. Lá o Botafogo da Paraíba cobrando 400 mingau. É um completo absurdo. O Flamengo cobrando caro pra Carilha também. Aí agora o Vasco também cobrando caro. Vocês estão vendo que não tá indo ninguém no jogo, velho? É Páscoa, meus amigos. Vocês precisam estimular as pessoas a quererem ir ao jogo. Não desestimular. Quando você bota o preço... De repente o cara passa Páscoa, faz ali o almoço de Páscoa, aquela coisa toda, o jogo é 6h30. Pô, vamos com a família lá pro Maracanã pra ver o Flamengo e Vasco. O pessoal pode dizer, pô, mas vai levar a família pra Flamengo e Vasco? Não, mas... Nos arredores do Maracanã, geralmente não acontece nada, não. O torcedor do Vasco é dali, do Flamengo é dali, não acontece nada. O Rio de Janeiro proporciona, claro, eu sei que tem briga e tal, mas geralmente é longe. Do Maracanã, ali, dentro do estádio, não acontece nada. Perto do estádio, geralmente não acontece nada, tem muita polícia. Não que nunca vai acontecer, né, mas... Geralmente as famílias vão no Flamengo e Vasco. Agora, já é Páscoa. Os caras botam o preço do ingresso caro pra cacete, aí realmente fica uma situação bem difícil. O goleiro Agostinho Rossi, do Flamengo, deu uma entrevista ao Flamengo, à Flamengo TV, né, a instituição Flamengo, falando sobre o clássico, projetando o clássico que vai acontecer amanhã. E ele falou o seguinte: estamos em um bom momento. As coisas vêm acontecendo bem dentro de campo e há expectativas para o sábado, porque o clássico é muito grande, ainda mais com a definição de que o mando de campo será deles, mas o jogo será no Maracanã, na nossa casa, também com a nossa torcida. Então há muitas expectativas boas para sábado, falou Agostinho Rossi. Então, apesar do jogo do mando ser do Vasco, o jogo é do Maracanã, é torcida mista, campo neutro, 50% pro Vasco,
50% para o Flamengo. Ah, mas a venda abriu primeiro para os torcedores do Vasco. Isso aí não é motivo para ter impacto, para ter mais torcedor do Vasco, até porque só vendeu 25 mil, tem ingresso a rodo ainda disponível. A grande questão é que o estádio vai bater ali seus 30, não acredito que vai bater 40 e vai ficar um estádio vazio. Esse é o grande problema, né? Mas enfim, vamos ver. Do lado do Vasco, eles têm um desfalque. O Payet tá com um problema aí sofrido no joelho, no colateral medial, tá? Eu não sei nem até certo ponto é desfalque pro Vasco, que o Payet e nada não é a mesma coisa. Não joga mais nada na equipe do Vasco, né? Enfim, o torcedor do Vasco tá até meio na bronca aí com o Payet, mas é desfalque, tá? Não tá disponível para esse confronto, para essa disputa diante da equipe do Flamengo, beleza? Informação do Igor Siqueira do portal UOL Esporte, torcedor. Além dos cuidados do Flamengo, o Pedro montou um departamento médico dentro da sua casa durante o período que ficou afastado por conta da lesão. O jogador comprou todos os equipamentos possíveis para ajudar na sua recuperação. Esse é o segredo. Ah, porque Pedrão ele tá se recuperando muito rápido. Ah, porque Pedrão isso é um problema, o cara tá se recuperando muito rápido. O Flamengo está antecipando uma volta. A diferença é que o cara é profissional, o cara se cuida. Além disso, o fato dele não beber ajuda demais, dele não passar a noite na balada, em claro, acordado, ajuda demais. Não ficar em pé, em claro, acordado, noite de sono bem dormido, tudo isso ajuda. Esse é o grande X da questão. Ele é um atleta profissional até quando ele não está no Flamengo. Muitos atletas só são profissionais quando eles estão no clube. Aí fora do clube, vai pra balada, não tem problema nenhum. Quem ir pra balada vai, quem tomar um negocinho vai. Mas pelo Pedro não ir, ajuda muito. Que a ferramenta de trabalho do jogador é o corpo. E ele cuida muito bem do corpo dele. E isso, de fato, ajuda demais, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos avançando. Tem mais coisa pra gente conversar. Aliás, o Pedro, como pessoa, ficou muito feliz com a forma que o elenco o tratou durante a recuperação da grave lesão que ele teve no joelho. Alguns jogadores chegaram até a ir à casa do centroavante no início do período que ele teve esse rompimento do ligamento cruzado anterior. O retorno do camisa 9 também foi bastante festejado pelo elenco, pelo plantel, que sabe da identificação que ele tem com o clube e também com a torcida. No CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, Pedro é visto como um dos jogadores mais legais do elenco. E gente boa pra carvalho, um rapaz do bem. São os relatos que a gente tem de dentro do CT Ninho do Urubu. Informação aqui do Léo José, do Coluna do Fla. O Flamengo promoveu o retorno de Pedro nesse mês de abril. Espera ter o jogador no seu ápice para a disputa do Super Mundial de Clubes. O cara já soma 2 jogos, 2 gols, um total de 54 minutos em campo e 2 gols marcados. É um aproveitamento assim realmente impressionante do camisa 9 do Flamengo. Beleza? Pessoal, vamos falar sobre Gonçalo Plata. Pois é, Gonçalo Plata, o ponta equatoriano, está sendo minuciosamente preparado para a partida diante da equipe da LDU. Isso porque Gonçalo Plata foi formado nas categorias de base da equipe do Independente Del Valle. O Independente Del Valle, apesar de jogar no estádio Atahualpa, joga também muitas partidas no Casablanca, Rodrigo Paz, da estádio da LDU. O jogador conhece muito bem o estádio, sabe lidar melhor com a questão da altitude, até porque a seleção equatoriana joga no estádio Rodrigo Paz, Atahualpa, tá?
Então, o Flamengo é a história do detalhe. Pô, mas vai escalar o Plata só porque é o detalhe. Não é só por causa disso, o Plata joga bem. O Plata é o vice-assistente do Flamengo na temporada. É o segundo jogador que mais dá assistência. Só perde pro De Arrascaeta, porque o De Arrascaeta é o De Arrascaeta, não tem jeito. E o Flamengo pensa em ter o jogador como titular. Não há ainda um cronograma para que o Plata seja banco contra o Vasco, para que ele jogue contra a LDU. Mas a tendência é que isso aconteça. Ou então, pelo menos, substituir ali no segundo tempo, porque o Flamengo entende que ele vai ser muito importante. Aliás, na última partida da seleção equatoriana, foi lá no estádio Casablanca que o Plata teve uma baita de uma atuação. Né? Teve uma atuação muito boa. E o problema da altitude, ele está concentrado principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, nos 2 jogos. Aliás, nos 3 jogos. Né? Porque eu fui contra o Milionários, a altitude de Bogotá é tranquila, 2.450 metros, 2.500 metros. Você já tem ali um efeito um pouco ofegante, mas não é muita intensidade. Agora, em La Paz, em Quito, em La Paz é mais, né? Mas em Quito, cara, o problema é o segundo tempo. Você vê nitidamente que no segundo tempo a equipe cai assim num rendimento absurdo. Tem que levar tubos de oxigênio para os jogadores se recuperar, fazer o recovery, né? Como se diz em inglês, a recuperação. E o Flamengo está pensando muito nisso. Muita gente, quando estava preparando o filho, Fábio Maceredian, porque tem que ir no dia do jogo, porque aí sente menos. A estratégia dessa vez vai ser outra, vai ser ir antes, sobretudo pela questão técnica, para pegar a velocidade da bola, o domínio, enfim, que é diferente na altitude, porque o ar é rarefeito, a bola tem menos atrito, com o ar ela vai mais rápida. Então, o Flamengo tá tomando esses cuidados aí. Não significa que vai vencer por causa disso, mas no mínimo, o Flamengo precisa empatar esse jogo contra a LDU. Melhor dos mundos, evidente, é ganhar. O Flamengo ganhou em 2021, mas o empate já tá ali um bom resultado para ser jogado na altitude. Pessoal, pode ganhar tudo, meu amigo. Negócio é de verdade, né? Não é brincadeira, não. Deu mole contra o Central Córdoba. Agora vai ter que correr atrás de prejuízo. Um jogo que seria tranquilo e tal, já botou pressão. Não tem jeito. Pessoal, vamos lá. O Flamengo, para esse confronto diante da equipe do Vasco, o senhor Eric Pulgar, que adora tomar um cartãozinho amarelo, vai ter que tomar cuidado, tá? Para não ficar de fora do próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo viaja em LDU e depois tem o Corinthians no dia 27, domingo, às 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã, beleza? E o Eric Pulgar, junto com o De La Cruz, estão pendurados. Se, porventura, tomaram outro cartão amarelo, estão de fora da partida contra o Corinthians. Então, o De La Cruz acho que vai jogar. Até porque foi poupado do último jogo. Não jogou. Agora, o Pulgar, de repente, o Felipe Luiz coloque um outro jogador, um Everton Araújo, não só pela questão do cartão amarelo, mas também pela situação do confronto da Copa Libertadores da América. Né? Pela questão física, falando também. Mas a prioridade não é o brasileiro? É o brasileiro, mas aí são questões que já estavam programadas ali para mudar na equipe. O Vasco também possui 2 jogadores pendurados, que é o volante Jair e o Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo. Cara, volante para não tomar cartão num clássico, num jogo como esse, é bem difícil. Se o cara jogar mesmo, bem difícil, tá? A equipe da LDU, o adversário do Flamengo na próxima terça-feira, tá? O jogo vai ser na terça-feira, então tá bem próximo do jogo. Será o Alcas. O jogo acontece às 6h30 da tarde hoje, ou já aconteceu, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, beleza?
Falando um pouco mais sobre Flamengo e Corinthians, meus amigos. Flamengo e Corinthians, ingressos começam a ser vendidos a partir de hoje, nessa sexta-feira, torcedor rubro-negro. O plano mais alto de sócio-torcedor já pode comprar ingresso, tá? Que é o tal Nação Prioridade Maraca 1, enfim, que mudou o nome, era diamante, platina, ouro, enfim, prata. Agora mudou, tem essas nomenclaturas, então você que quer ir no Flamengo e Corinthians, que é só no outro domingo, não é nem esse domingo, agora no outro, já está aberta a venda de ingresso, beleza? Espero que seja com casa cheia, jogo cheio, lotado, mas manteve o preço, né? Aí realmente fica difícil, né? Mas vamos lá, pessoal, não tô aqui culpando a torcida, tem que ser tá caro, não, pelo contrário, eu sou completamente contra essa política de preço de ingresso que está sendo feita pela diretoria do Flamengo, tá? Em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, realizada na última terça-feira, a diretoria rubro-negra recalculou a previsão de orçamento feita pela gestão anterior e revelou o que espera entre entradas e saídas até o final do ano. Na reunião, foi estipulado que o lateral direito Wesley do Flamengo deve ser vendido por 40 milhões de euros, que dá mais ou menos 266 milhões de reais na cotação atual. Como uma venda dessas dificilmente é feita em pagamentos à vista, a diretoria do Flamengo estima arrecadar 35 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 232 milhões de reais, com a venda de jogadores até o final desse ano. Na antiga gestão, a previsão era arrecadar 30 milhões de euros. Os valores para chegadas de novos jogadores também alteraram. A gestão Landim previa o gasto de 20 milhões de euros, já na gestão BAP se fala em 25 milhões de euros, então por Wesley sair, pelo menos 40 milhões de euros para a conta do Flamengo. E se o Flamengo conseguir vender o Wesley por esse valor, será uma venda histórica, viu? Não me lembro de outro clube no futebol brasileiro vender um lateral, um jogador de defesa, por 40 milhões de euros. Defesa de Bruno Henrique lançou suspeita sobre alerta de casas de apostas. Isso porque quem fez o alerta foi a Betano, à época patrocinadora da equipe do Atlético Mineiro, né? E essa denúncia foi feita dias antes, né? Bem próxima ali, eu lembro que foi um dia antes, acho que da partida contra o Cruzeiro, depois o Flamengo voltava e enfrentava o Atlético no final de semana pela final da Copa do Brasil. E a defesa do Bruno Henrique lançou suspeita sobre alerta, porque olha, quem fez o alerta foi a empresa que patrocina o Atlético Mineiro. E nós estamos numa final envolvida com o Atlético Mineiro. Será que não é uma tentativa de desestabilizar o jogador? Se fosse, também não desestabilizou em nada. Ele foi lá, jogou, deu passe de 3 dedos pro Plata, o Plata fez o gol de cavadinho. Mas daí tem que provar também. O Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, não pretende buscar uma suspensão preventiva. E nem tem razões para isso. Pedrão, mas os prints são contundentes, meus amigos. Presunção de inocência até que se prove ao contrário. O ônus da prova é de quem acusa. Provou, aí vai suspender, não tem jeito. Ele sequer é réu ainda, ele está há indícios, tá passando o pano, não. Pode ser culpado, pode não ser. Eu não posso aqui ser o juiz, pegar o martelo e bater. Mas, de início, ele não vai ser suspenso. Tá? Deve correr igual tá a situação do Paquetá lá. Tá? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.